Bom dia, senhoritas e senhores. Agora eu vou cumprimentar assim, porque minha irmã falou que eu sou muito machista, né? Só cumprimentando só senhores. Eu expliquei pra ela a regra do português, né? Que a gente, num conjunto de seres, a gente pode nomear todo no masculino. Mas ela mesmo assim falou que eu sou machista, então eu vou falar senhoras e senhores e senhoritas, né? O que que custa, né? Então, depois dessa introdução nada a ver da aula, né? Vamos pro que interessa. Nós vamos fazer hoje uma revisão do nosso conteúdo estudado, tá certo? Uma revisão com aplicação a alguns temas da atualidade, tá bom? Nós vamos falar sobre a verdade absoluta e intolerância, tá bom? Lembra que nesse bimestre nós estudamos sobre o absolutismo, o dogmatismo, né? Dogmatismo, que é a teoria filosófica que existe uma verdade absoluta. Então, existem várias correntes que defendem a existência de verdades absolutas. Elas só discordam entre si como a gente deve chegar a essa verdade, mas elas acreditam que existe uma verdade absoluta. Ao contrário dos céticos, que acreditam que não existe uma verdade absoluta, né? Então, basicamente, o que nós estudamos esse bimestre foram as correntes que acreditam em uma verdade absoluta e correntes que não acreditam em verdades absolutas, que se resumiu nesse bimestre ao ceticismo, né? Todas as outras são dogmatistas, acreditam em verdades absolutas, diferindo então na busca dessa verdade, como nós chegamos a essa verdade. Hoje nós vamos ver como tá bom, Samuel. A gente viu isso na escola, a gente estuda, na escola não, em casa, né? Na apostila a gente estudou, mas o que isso tem a ver com a realidade, com a minha vida, né? Então hoje nós vamos tentar fazer uma aplicação dessas ideias à nossa realidade do cotidiano do hoje em dia, né? Beleza. Como é que o dogmatismo nós já vimos que é a crença em verdades absolutas, né? O dogmatismo, ele então vai acreditar em leis invariáveis, leis universais invariáveis. Água é água, pedra é pedra, branco é branco, preto é preto, etc. Leis invariáveis. Deus é isso, Deus é aquilo, bater é mal, bater é bom, não importa o que seja, mas desde que você acredite que algo é uma verdade absoluta e invariável, então é um pensamento dogmatista, tá bom? Vamos lá. Então, se você tem um pensamento dogmatista que acredita em leis invariáveis, enquanto você usa isso para governar a sua vida particular, então eu tenho a minha religião, tenho minhas crenças e eu dirijo a minha vida segundo a minha religião, segundo o meu pensamento dogmatista. Beleza, é claro que não tem mal algum. Quando nós aplicamos esses pensamentos, essas leis invariáveis minhas, à sociedade, eu então, Samuel, tenho minhas ideias que eu acho que são verdades absolutas, são leis invariáveis. E agora eu quero que todo mundo viva de acordo com as minhas ideias, de acordo com as minhas verdades absolutas. Será que aí tem um problema? Aí então nasce um problema. E quando essas verdades absolutas, essas leis invariáveis são aplicadas em um governo não possui dogmas, possui leis invariáveis, coisas indiscutíveis, e ele quer aplicar essas leis que todos vivam de acordo com essa corrente de pensamento. Então, nós temos aí um mal maior. Lembrando, o dogmatismo ele não é um problema. O problema nasce quando nós aplicamos ele na sociedade e principalmente quando um governo quer aplicar leis absolutas de correntes de pensamentos particulares a uma convivência social. Tá bom? Nós vamos ver isso mais aprofundado. Isso fere a democracia. O que é a democracia? A democracia é a convivência harmônica dos diferentes. Então, dentro de um governo democrático, você vai ter várias correntes de pensamentos, maioria delas dogmatistas. Só que nenhuma vai impor a seu querer sobre a outra. Elas vão tentar conviver em harmonia. É claro que dentro de uma democracia vai ter discussões. É claro que dentro de uma democracia vai ter embates. Mas isso tudo vai haver diálogo, vai haver conversa. Essa é a função de um parlamento, essa é a função de um senado, onde as várias correntes de pensamento vão dialogar e vão chegar a um denominador comum. Vão chegar a um resultado. Vão chegar a acordos. Não, se não dá para fazer desse jeito que eu quero, então vamos fazer de um jeito que seja melhor para todos. E mesmo quando não chegam uma forma de agradar a todos, sempre deve haver o respeito à instituição democrática e o respeito principalmente pelo outro. Nós, dentro de uma democracia, nós não devemos atacar a pessoa que fala, mas devemos atacar a ideia. Se você não concorda com o pensamento, sei lá, da Cananda, então você não vai ofender a Cananda, você vai discutir a ideia da Cananda, o pensamento dela.
Se você não concorda com o que o Gabriel Braz fala, então você vai discutir segundo as ideias dele. Você não vai falar que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Isso não é um pensamento democrático. Na verdade, isso demonstra uma capacidade de raciocínio muito rasa. Para não falar burrice, né? A gente fala uma capacidade de raciocínio muito rasa. Quando a pessoa não consegue dialogar com argumentos, ela parte para ataques pessoais. Porque, na verdade, ela é burra, ela é incapaz de argumentar, então ela só sabe ofender e xingar. Então, isso é um recurso que pessoas ignorantes fazem dentro da discussão. Porque, como elas são ignorantes, são burras, não conseguem dialogar, elas partem para ofensas pessoais. Tá? Isso é uma tática de ignorantes dentro de uma discussão, tá bom? Então, voltando aqui, a democracia, então, ela tenta dialogar com todos esses pensamentos diferentes, chegar e equilibrar esses poderes de forma que todos eles sejam atendidos. Por isso, voltando para o mundo da política, né? Por isso, dentro de um congresso nacional, você tem vários tipos de deputados, você tem vários partidos que são eleitos, cada um defendendo um ponto de vista, para que ambos possam, então, levar o país representando toda a população. Porque a nossa população pensa tudo de um jeito? Ou a nossa população é múltipla? Se a nossa população tem um jeito de pensar múltiplo, então o Congresso Nacional deve refletir esse jeito múltiplo de pensar da população, tá bom? Quando a gente não tem isso, quando um governo ele tem ideias, leis universais e quer aplicar essas leis universais, nasce o totalitarismo, tá? A folha que eu vou mandar para vocês, no segundo parágrafo. Entende-se por totalitarismo o tipo de governo difundido principalmente na Europa, né? Entre as duas grandes guerras mundiais, que exerceu um enorme controle sobre todas as atividades sociais, econômicas, políticas, culturais e religiosas. O governo domina tudo. Não é possível pensar na economia diferente do que o governo quer. Não é possível pensar na economia diferente do que o governo quer. Destrói todos os outros partidos políticos, todos os outros modos de pensar político. Por quê? A minha lei não é absoluta e universal, então tudo que vai contra está errado, deve ser destruído. A direção do aparelho estatal está a cargo de um único partido, ou de um único chefe que é endeusado, que tem um pensamento tão forte, visto pelos partidários dele tão forte que é um absoluto pensamento dele. Tudo que ele fala é uma verdade inquestionável. Tudo que aquele partido propõe é uma verdade inquestionável. É uma lei universal e absoluta. Dogmatismo. Vamos lá então. Quando nós temos esse governo totalitarista, a gente teve governos assim, Hitler, o fascismo na Itália é um exemplo disso, a ditadura militar no Brasil é um exemplo disso. Tanto é que na ditadura, quem pensasse o contrário, sofria perseguições. No fascismo na Itália, quem pensasse o contrário, sofria perseguições. Comunismo também na União Soviética, quem pensasse o contrário, sofria perseguições. Partido Comunista na China hoje, quem pensa o contrário, sofre perseguições. Na Rússia, se você também vai contra o governo do Putin, você provavelmente vai sofrer perseguições. Na Turquia, atualmente, a mesma coisa. Ou seja, no mundo nós temos ainda muitos governos que seguem uma linha de raciocínio dogmatista, tá bom? E eles vão proteger esses valores, proteger essas leis pela violência, eles vão matar se for preciso, porque eles veem isso como bem. Se o que eu penso é a verdade absoluta, se o que eu penso é totalmente certo e você pensa o contrário, então você é errado. Então logo te matar é um bem que eu faço para a sociedade, porque eu vou estar eliminando da sociedade alguém que está errado, alguém que pode poluir o pensamento dos outros, alguém que vai contra a minha fé e minha religião. Você então é um servidor de Satanás pensando dessa forma, então eu vou te matar porque te matando eu estou prestando um culto agradável a Deus. É mais ou menos assim que esses radicais pensam em sentido do contrário. Matar o contrário é bom, porque o contrário está errado, não está errado? Meu pensamento é absoluto e certo? Eu não devo obrigar que as pessoas vivam como o meu modo de pensar? Eu não me contento em viver sozinho a minha vida, o meu modo de pensar, mas eu quero impor o meu modo de pensar para todos os outros? Se alguém pensa o contrário, então ele é um risco para mim, ele deve ser morto, né? Então, exemplos de governos totalitários, como eu falei, tem aos montes. Fechando, supremacia. Supremacia está lá no finalzinho da folha que eu vou passar para vocês. Supremacia é uma forma de racismo centrada na crença e na promoção dessa crença de que uma raça é superior à outra e que, portanto, essa raça deve governar politicamente, economicamente, socialmente, tá bom? Os pensamentos supremacistas são pensamentos que podem estar aliados a governos totalitários, mas eles são pensamentos mais raciais. Eles acreditam que uma certa raça é melhor que a outra, então ela é superior à outra.
Isso foi muito difundido na Alemanha nazista, onde eles colocavam 3 graus de raça, né? Os negros, que eram os inferiores, os amarelos, que são os orientais, e os brancos, que são os melhores, que são inteligentes. As outras 2 raças não prestam, são incapazes. Elas são como raças de cachorro, comparando assim, e tem cachorros melhores e piores. Eles comparavam os seres humanos dessa forma. Essa teoria hoje é abominável. Não existe raças humanas. Todos nós somos uma única raça, todos iguais. Não tem como uma raça ser mais capaz que a outra. Primeiro, porque a genética já provou que isso não existe. E segundo, porque não existe raças, que a ciência também já deixa isso claro, tá bom? Então esse pensamento de supremacia, ele vai endeusar certas raças em relação a outra. E vai então inibir as outras raças de seres humanos. Vai tentar oprimir as outras raças de seres humanos, baseado em um pensamento dogmatista. Porque eu acho que eu sou branco, eu sou melhor, então pronto, essa é a verdade absoluta, eu vou obrigar que toda a sociedade viva dessa forma, viva endeusando os brancos e suprimindo os negros. Isso aplicado à sociedade. Na minha vida particular, se eu quiser viver essa doutrina, eu posso? Claro que posso. Vou ser um babaca, ignorante? Sim. Vou mostrar toda a insignificância da minha evolução como ser humano? Sim, porque é um pensamento imbecil? Sim. Mas posso. Agora, aplicar isso à sociedade? Pode? Não. Aí tem um problema, né? Quando pessoas então manifestam esse tipo de pensamento racista, de supremacia, de totalitarismo aplicado à sociedade, então a gente percebe toda a insignificância da evolução dessa pessoa como ser humano. Toda a pequenez da sua inteligência e da sua capacidade de pensar. E toda a ignorância manifestada como uma aversão tremenda ao estudo e ao conhecimento, e somente baseado nas fontes. Quais são as fontes dessas pessoas? As vozes da cabeça dela. No final é isso. Quais são as fontes dela? As vozes da cabeça deles. Tá bom? Como atividade para vocês, vamos lá. É justo a imposição de uma forma de pensar e agir para toda a sociedade? Como promover a convivência de diferentes formas de pensar em um mesmo país? 2. Pesquise sobre algum regime totalitário. Dei vários exemplos, podem pesquisar até outros, mas um só. Pesquisar sobre ele, escrever sobre ele, né? Ou um movimento de supremacia. Um grande exemplo é Ku Klux Klan, né? Que eu acho que é o movimento de supremacia mais famoso, né? Pesquisem sobre um governo totalitário ou sobre um movimento de supremacia e escrevam sobre eles, tá bom? Grande abraço para vocês e até mais.